A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar: Jesus foi tentado de verdade? Tem certeza disso? O que você acha? Batalha espiritual e algum testemunho. Vou falar também como não ser morto pelo diabo e o caso do personal e o mendigo, né, a traição daquela mulher. Bom, se você não me conhece, eu sou o pastor Rafael Viana e vamos ler aqui um versículo apenas. Bom, deixa eu abrir aqui a minha tela, o meu dispositivo. Louvado seja Deus. Bom, nós estamos com cultos de oração ao vivo no horário do Brasil às 7h30 da noite, de segunda a sábado, e em Portugal o horário por enquanto é às 10h30 da noite, tá? Acontece, é a mesma live, Portugal e Brasil. 7h30 no Brasil, 10h30 em Portugal, tá bom? Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação das lives diária e no chat apresentar o seu pedido de oração ou o nome da pessoa a qual você quer oração, tá bom? Que nós estaremos orando para Deus te abençoar, converter essa pessoa, curar pessoas, tá? E depois você pode ver no canal também e contar o testemunho, tá? Bom, quero tratar aqui deste assunto. Primeira pergunta: Jesus ele foi sim tentado de verdade, tá? Não foi brincadeira não. Jesus inclusive ele vai ser levado ao deserto pelo Espírito Santo. E como é que ele vence o diabo? Ele vence porque ele está cheio do Espírito e ele está cheio do conhecimento da palavra. Então, a primeira ideia que eu quero trazer para você aqui é que eu sou pentecostal, mas é um erro que acontece frequentemente no meio pentecostal ou carismático, é que as pessoas acham que apenas estar cheio do Espírito Santo é já um fator decisivo para vencer o diabo, e a verdade é que não. Imagine que um endemoniado venha te questionar acerca da existência de Deus, ou venha colocar em dúvida acerca da Trindade, ou imagine que ele venha colocar em dúvida, usando argumentos científicos, acerca de provas contra a Bíblia. E como que você faz isso? Você refuta ele dando uma rajada de línguas estranhas? Não. Pedro vai dizer o seguinte, que nós devemos ser aptos para em qualquer momento darmos testemunho da nossa fé. E isso com palavras também, com atitudes, mas neste caso, num debate com palavras, para você colocar o herege no devido lugar, colocar o ímpio no devido lugar, de forma racional, tá? Fundamentado na palavra. E não digo fundamentado apenas em argumentos científicos, não, mas argumentando de forma coerente. E para isso você não é cheio do Espírito Santo que você faz isso. Você faz isso cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Você precisa estar cheio do Espírito Santo e estar cheio da palavra. E é assim que Jesus vence o diabo na tentação. Olha essa foto aí, essa imagem que nós temos. Também quero te dizer que não é assim que o diabo aparece para Jesus no deserto. Imagine o seguinte: o diabo vai falar para Jesus: olha que todos os reinos da terra são meus. Olha a glória deles. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei. Você acha que o diabo vai fazer essa proposta aparentando ser um ser deprimente, de preto, horroroso, com asas, com chifre? Não. Ele vai parecer o quê? Ele vai imitar a Deus. Só que eu não achei uma imagem dessa na internet, porque as pessoas não sabem disso. O diabo vai imitar a Deus, então ele vai aparecer pomposo. Está escrito lá em Ezequiel que ele era como se fosse um símbolo da perfeição. E Paulo vai dizer que ele se transfigura em um anjo de luz. Então ele vai aparecer imitando a Deus,
como se fosse um símbolo da luz, e vai mostrar ele todo em glória, uma falsa glória, em luz, numa falsa luz, com todo um resplendor, mostrando os reinos. E aí Jesus, como ele vence o diabo? Ele vence porque ele está cheio do Espírito Santo e ele maneja bem a palavra. Quando o diabo tenta confundi-lo, ele dentro da palavra, presta atenção, o diabo tenta te confundir usando a própria palavra de Deus. Jesus, não está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito? Então vai, lança-te daqui abaixo. E Jesus, por ter domínio da palavra e harmonizando a palavra, diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois ele diz, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus se prostrarás e adorarás e prestarás culto, homenagens. Então, Jesus, ele dá um exemplo, aleluia, que nós precisamos estar cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. Amém? Bom, eu me lembro de situações no começo da minha conversão. Eu tinha aí 2 anos, 3 anos de convertido, e eu saía para evangelizar nas ruas, nas praças. Eu jejuava, meu irmão, 5 dias por semana. Jejuava, sei lá, das 7 da manhã às 4 da tarde, das 7 às vezes ao meio-dia, das 7 às 2 da tarde. Todos os dias, mais ou menos ali de segunda a sexta-feira, às vezes no sábado, no domingo, e eu orava, tinha um período de oração e leitura da Bíblia de cerca de 4 horas, 5 horas, todos os dias. Eu orava ali, depois do jejum, 2 horas, tinha um caderninho de oração e eu ia ali me lembrando das coisas que eu precisava falar com Deus, das dificuldades que eu tinha na palavra, e eu ia orava 2, 3 horas por dia e lia a Bíblia. E a leitura não pode ser apenas devocional, eu ler e aplicar para a minha vida. Essa é a primeira parte, para você viver a palavra. Mas depois você tem que usar ferramentas para entender o contexto histórico, para entender ali alguma coisa, alguma palavra no original. Você precisa ver em mapas, você precisa estudar a palavra, você precisa sentar na cadeira, pôr a Bíblia na frente, usar ferramentas e estudar. Se você tem dificuldade de fazer isso, eu já te peço, se inscreva no canal, que a gente vai estar também fazendo isso aqui, tá bom? Como se fosse uma aula. E você vai poder acompanhar. Então deixa o seu like, se inscreva no vídeo, tá bom? Porque isso é preciso, nos dias de hoje isso é preciso, tá? E aí, mesmo eu fazendo tudo isso, tinha vezes que eu ia pra rua e quando eu voltava com uma carga, carregado, meu irmão. O diabo soprava no meu ouvido, Deus não existe. Você já pecou contra o Espírito Santo, você não tem salvação. Quantas vezes o diabo falava para mim assim, ó, seu nome não vai estar no livro da vida, você não vai conseguir. E eu tinha que ajoelhar, eu pegava a Bíblia, eu lia lá em Gênesis capítulo 1, eu gritava, está escrito, Satanás, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ali o diabo ia embora. Mas, e quando você vai para uma obra dessa e você não está preparado? Você não tem alicerce, você não ora, você não jejua, você está só no oba-oba. Aí acontece como no caso que nós estamos vendo aí de uma mulher, que não é o melhor exemplo, mas vamos usar ela porque é o que está sendo aí o top dos comentários das redes sociais, que é a mulher do personal trainer, que estava, segundo ele diz que ela estava 3 dias na igreja, ela estava começando a frequentar na igreja, ele tinha acabado de dar uma Bíblia para ela e o marido ficou bravo porque ela deu a Bíblia para o mendigo. E olha que situação, ela vai ajudar o mendigo, ela já tinha ido outras vezes em obras sociais, junto com a igreja, tá? Ela, não sei se ela é batizada ou não, mas presta atenção, mesmo se for batizada, é nova, convertida, começou aí agora. Então, ela coloca o mendigo dentro do carro dela. Isso, o que eu vou fazer, os comentários que eu vou fazer aqui, para você entender, meu irmão. Ele não pretende isentar a pessoa do erro que ela cometeu. A culpa é dela porque foi ela que praticou o erro, certo? Mas eu quero que você preste atenção nesses detalhes. Eu quero fazer uma análise espiritual, porque isso não se trata de uma simples persuasão
do mendigo. Não foi uma simples sedução do mendigo. Isso tem algo espiritual por trás e, repito, isso não tira a responsabilidade e a culpa dela. Bom, segundo o marido, ela estava há pouco tempo na igreja e ela não fazia esse tipo de obra social, ela não é uma missionária. Ela estava com a sogra dentro do carro e com a filha. Presta atenção, o mendigo mexe nas partes genitais e pede um beijo para ela e ela dá um beijo no mendigo. Então, na frente da sogra, uma pessoa que quer trair, que está planejando trair, ou que tem histórico de traição, ela não age dessa forma. Isso é incompatível com uma pessoa que trai. Isso você vê que existe também uma influência maligna que não isenta ela da culpa, mas também que traz um alerta para os obreiros, meu irmão, para os pastores que estão chamando as pessoas para fazer obra social. Não é assim, não é de qualquer jeito. Você não ora, você não tira 1 hora de oração diária com os irmãos da igreja antes de fazer essas obras. Não dá para fazer isso, né? Bom, presta atenção. Aí, depois ela deixa a sogra e volta para se encontrar com o mendigo, numa atitude desvairada. Ela fica sozinha dentro de um carro com um cara, 1 hora da noite, comum, normal, bem no meio da rua. Ela não vai para um motel, para um hotel, para um driving, como é normal acontecer quando uma pessoa trai o marido ou a esposa, né? Não é de forma natural. Você vê que existe ali um impulsionamento mesmo demoníaco. Então presta atenção, por que que isso acontece? Guerra espiritual, meu irmão. No começo da minha jornada, eu, na ansiedade de fazer a obra de Deus, eu já caí várias vezes, voltando a fazer práticas que eu fazia antes. Isso no meu primeiro ano de convertido, no segundo ano. Por quê? Porque você não está alicerçado. A pessoa começa a colocar você para pregar, começa a colocar você para ir evangelizar, para fazer as coisas. E você está começando. A Bíblia é bem clara. Não chamem os neófitos, os novos convertidos, para fazer essas coisas. Ele precisa primeiro orar, jejuar, ser provado, lapidado, adquirir uma estrutura. Quantos lares estão sendo destruídos? E eu vou te mostrar um versículo aqui agora, ó. Presta atenção. Você acha que é brincadeira minha? Você acha que não é o inimigo? Então leia esse versículo aqui, ó. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Outra tradução, sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmão, você acha que isso é brincadeira? O diabo tá louco para te matar. O diabo tá louco para te jogar na sarjeta, para fazer você voltar a usar droga, para te levar para prostituição. O diabo tá procurando uma oportunidade para te destruir. Entendeu? Então, se você não ora, se você não jejua, se você não resiste, se você não luta, se você não vigia, ele vai te pegar, ele vai te destruir. É só você pôr a mão, é só você mexer com ele. Entendeu? Então, para você fazer a obra, preste muito bem atenção nisso que eu vou te falar. Para você sair para campo, você tem que estar alicerçado, você tem que estar em vida de jejum e oração, tá bom? Deus te abençoe. Volto a dizer, ó, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, tá? Volto a dizer, nós estamos em oração aqui de segunda a sábado, ao vivo, horário do Brasil, às 7h30 da noite, horário aqui em Portugal, às 10h30 da noite, tá? Então ative a notificação para você ser lembrado aí pelo aplicativo do YouTube e compartilhe nas redes sociais, fortalece o canal, para a gente continuar divulgando a palavra de Deus também aqui de forma virtual. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço, fica com Deus. A paz do Senhor.